José. Senhor, faça comigo, transforme o mal em bem, abre os meus olhos que eu quero ver, como fez com José. Senhor, faça comigo, transforme o mal em bem, abre os meus olhos que eu quero ver, além das circunstâncias, acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a ti, como fez com José, faça em mim. Como fez com José. Faça, Senhor. Senhor, faça comigo, Transforme o mal em bem. transforme o mal em bem. Abra, Senhor. Abre os meus olhos que eu quero ver, além das circunstâncias, acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a ti, Como fez com José. como fez com José, faça em mim. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja Deus. Olá, olá, meus amados irmãos. Vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, é uma honra muito grande poder chegar até você, até a sua casa, para trazer a palavra do Senhor, para orar juntamente contigo e para juntos louvarmos a este Deus maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos nesse momento e eu te peço-te, ó Deus, pela vida de todos aqueles que me ouvem, de todos aqueles que oram juntamente comigo neste momento tão maravilhoso. Que o Senhor venha abençoá-los de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural, que a unção fresca e preciosa do teu óleo fresco e precioso, venha ser derramado no alto da cabeça, à planta dos pés de cada um, para que, Senhor, haja, meu Deus, haja uma transformação na vida daqueles que necessitam dessa transformação. Senhor, dos familiares, aqueles que necessitam de libertação e salvação, alcança-os, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, abençoa o bairro, o nosso bairro, a nossa cidade, os velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, aqueles que estão nos hospitais, desenganados dos médicos, nas UTIs, ó Pai. Em nome de Jesus, olha pelas pessoas que se encontram encarceradas, presas. Deus, para que haja
libertação, Senhor, para que haja salvação em nome de Jesus. Eu te peço, ó Pai, também, meu Senhor, pela vida, Senhor, em nome de Jesus, de todos que têm me ouvido, de todos que têm buscado ao Senhor juntamente comigo. Eu coloco diante do Senhor a vida, Senhor, de todas as pessoas que vivem pelas ruas, perdidos nos vícios, Senhor, que têm sido consumidos, ó Deus, que vivem numa miséria, Pai. Mas não é apenas a miséria material, de não ter onde dormir, de dormir debaixo de uma marquise, de dormir num banco de praça. Muitos até dormem em cemitérios, ó Pai. Não é apenas esta miséria que eu estou me referindo, Pai, mas a miséria moral, a miséria principalmente espiritual, Pai, que tem assolado, que tem destruído e levado à vergonha, à humilhação. Meu Deus, em nome de Jesus, livra, Senhor, essas pessoas do caminho do inferno. Olha pela nossa nação, meu Senhor, em nome de Jesus, para que haja paz. Em nome de Jesus, visita cada hospital desse Brasil, Pai, cada unidade de saúde. Peço-te também, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida, Senhor, pela vida de todos os missionários, de todos os obreiros que têm feito a tua obra, que têm, Senhor, buscado a tua presença, que têm levado a boa semente, a semente de salvação, a boa nova de salvação, para que eles não desfaleçam na fé e para que não faltem recursos para que possam fazer a tua obra. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande, é o Senhor em quem nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te, ó Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Senhor,
nós temos a vitória que nos ajuda. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, amém. Só tu és o Deus eterno, ó Pai, sobre toda a terra e céus, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero lembrar você que está me acompanhando hoje, talvez pela primeira vez, você que não nos conhece. Eu sou o pastor Edilson Caruso, sou pastor da Missão Ictus, Igreja Cristã, aqui na cidade de Jaboticabal, estado de São Paulo, tá bom? Quero lembrar você que nós temos cultos na nossa igreja, todas as terças-feiras, a partir das 19h30. Às quintas-feiras, hoje tem também, né? Hoje que é quinta-feira, 19 de novembro de 2020, a partir das 19h30. Às sextas-feiras nós temos culto online, né? Deixa eu falar primeiro, espera só um minutinho. Terça e quinta, a partir das 19h30, na igreja. Aos domingos, irmão Jeremias, por favor. Irmão Jeremias, por gentileza. Só um minutinho, meus irmãos. Pega esse envelope aqui, ó, esse papel, dá lá para a moça. Não, ali, ó. Só um minutinho, irmãos. Leva para ela assinar. Aquele envelope também, ó. Isso. Agora você leva lá e dá para ela. Só um minutinho, Lana. Só um minutinho, irmãos. Leva lá para ela assinar. Avisa ela que você já está. É um probleminha técnico aqui. Então, de segunda a sábado, a partir das 19h30, você pode nos acompanhar aqui pelo nosso canal YouTube, youtube.com/Missão Ictus, Igreja Cristã. Às terças e quintas-feiras, a partir das 19h30, lá na rua Castro Alves, 1442, no centro da cidade. E aos domingos, a partir das 18h30, nós também temos o culto em loco, na igreja, e também aqui pela internet, tá bom? Então você é o meu convidado para juntos podermos louvar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Deixa eu colocar essa música aqui, é muito linda. Pai, tu és tudo para mim, és a fonte da minha inspiração, em ti me refugio, tu és socorro na aflição.
Oh, meu Deus, reina em meu coração. Pai, tu és tudo para mim. És a fonte. És a fonte da minha inspiração. Em ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, Reina em meu coração. Senhor, estende a tua mão. Tu és a minha canção. Só tu és digno de louvor. Meu santo Senhor, Senhor, estende a tua mão. Tu és a minha canção. Só tu és digno de louvor, meu eterno amor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dar um bem-vindo para você que está conosco, mandar um abraço, bem-vindo para nossa irmã Ana. Paz do Senhor Jesus, irmã Ana, seja bem-vinda. Irmã Maura, irmão Valdemir, irmã Valéria, também para o Daniel, para a Gabriela lá em Votorantim. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, irmã Vera, todos, irmão Paulo, a Letícia, o Leandro, o pastor, o Jeremias, a Radassa, irmã Eliana, irmão Edson, todos que têm nos acompanhado aí diariamente, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, que a graça, que a bondade e a misericórdia de Deus repousem sobre as vossas vidas de maneira especial, de maneira sobrenatural. Amém? Receba aí sobre a sua vida, receba na sua casa, sobre os seus familiares, a bênção de Deus. Nesse momento eu quero orar juntamente com você a oração no balcão da fé. Meu Deus e meu Pai, nós oramos nesse momento. Eu apresento a Ti, Senhor, todos aqueles que se achegam diante de Ti nesse instante, que colocam, Senhor, suas chaves de casas, chaves de documentos, Senhor, chaves de casas, de automóveis, casas que hoje são alugadas, ó Deus, mas que representam o sonho, ainda que aos olhos humanos e pelas posses pareça impossível, mas para Ti tudo é possível, porque aquele que crê, tudo é possível. Então eu te peço que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor nos abençoe de forma sobrenatural em nome de Jesus. Peço também ao meu Deus e meu Pai, pelos financiamentos, as casas, os automóveis, demais financiamentos ou empréstimos que os teus filhos têm para quitar, que o Senhor os ajude, ó Pai, que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Então, meu Pai, entra com providência para que os teus filhos possam quitar esses financiamentos muito antes ainda do prazo estabelecido, quando foi celebrado este contrato. Peço a Deus em nome de Jesus, que a Tua bênção, que a Tua bondade, que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja estendida de forma especial sobre a vida, Senhor, daqueles que clamam e que buscam. Coloco os pedidos de oração, os projetos de vida, as causas na justiça. Coloco diante do Senhor os processos de aposentadoria, os currículos, as carteiras de trabalho. Senhor, as pessoas que são apresentadas a Ti em oração dia e noite, aquelas que estão agora nas fotografias em que os Teus filhos segurem suas mãos ou que estendem suas mãos na direção delas, ó Pai, para que, ó Deus, em nome de Jesus, toda a família seja alcançada, toda a família seja, Senhor, alcançada pela Tua bênção, para que haja libertação, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja restauração, meu Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, e em nome de Jesus que eu abençoo a vida de todos os familiares de meus irmãos. Amém. E graças a Deus. Me ensina a andar como andou, Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, eu quero amar como amor.
hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta, sem precisar me esforçar tanto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, quero amar como amou. Paralalalala, 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 paralalalala. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta, sem precisar me esforçar tanto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Glória a Deus, aleluia. Mestre, 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 nós precisamos de ti. Amém? Louvado seja Deus. Nesse momento, nós vamos então meditar na palavra do Senhor, tá bom? Quero então convidar você, nesse instante, se você estiver aí com a sua Bíblia, se você puder, segurar a sua Bíblia junto do seu coração. Você não coloque a mão sobre o seu coração e vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você, porque se Deus não fala conosco, em vão fala o homem. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento em que iremos meditar na Tua santa palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor me esconda atrás de ti, que o Senhor fale pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente, meu Pai, ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Deus, toda carnalidade, toda malignidade e toda incredulidade. Encha-nos com o teu Espírito Santo e derrama sobre nós, ó Pai, a tua Shekinah. Em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Amém, Jesus? Quero, meus irmãos, só um instantinho, deixa eu colocar aqui o sistema aqui. Só um instante, por favor. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje, 19 de novembro de 2020, ok? Eu comecei ontem a falar aqui com os irmãos sobre algo ligado
ao nosso Deus, algo que nenhum outro Deus, né, aí com D minúsculo, tem a capacidade de fazer, porque eles não são deuses vivos. Só há um Deus que é vivo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então, até houve aí uma pequena confusão no título com o banner da mensagem, que o título era parte 1, e o banner saiu como parte 2, né? Então eu acabei mudando parte 1, depois eu vou corrigir isso aí, mas hoje é a parte 2, tá bom? E ontem nós falamos um pouco sobre Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus. E até eu citei aí perto do final da mensagem que, em decorrência daquilo que fez por ouvir uma voz errada, porque Deus fala conosco, mas o inimigo também usa pessoas, ou no caso usou até uma serpente para falar com Eva, induzindo-a ao erro, induzindo-a a fazer aquilo que desobedecia uma ordem, uma ordenança de Deus, um mandamento estabelecido pelo Senhor. E por causa disso, Adão, ele viu, né, ele contemplou o primeiro cadáver de um ser humano, e que para sua infelicidade foi o seu próprio filho, Abel, morto por outro filho seu, Caim. Tá certo? Mas nesta noite eu quero meditar e vou meditar com você sobre um outro homem com quem Deus também falou. E esse é o 10º homem da linhagem de Adão. Não é? Adão, que teve depois com Eva, depois da morte de Abel, 7, Enos, aí vou falar, né, a descendência, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra, Lameque e, por último, então, o nosso querido Noé, tá certo? O nome Noé é de origem hebraica, Noé ou Noá, e significa literalmente descanso, alívio, conforto. Agora, veja bem, Deus fala com o homem, cujo nome é dado por seu pai, Lameque, é descanso, alívio e conforto, no tempo de aflição, num tempo onde a maldade havia se proliferado sobre a face da terra, num tempo onde deixa eu abaixar um pouco o retorno aqui, num tempo onde as pessoas haviam entrado num sistema de vida que desagradava a Deus, que aborrecia o Senhor. Então Deus chama esse homem, Deus vai falar com esse homem, chamado Noé, ou Noá, não é? Que significa descanso. É como se Deus chegasse e falasse: descanso, vem aqui, quero falar com você. Alívio, salvação, não é? Conforto, perdão. E quando o Senhor Deus vem falar com o Noé, ele vai estabelecer algo para Noé fazer. Veja que é algo aqui sobrenatural e maravilhoso da parte de Deus. Só um minutinho. Irmão Jeremias, por favor, me ajude aqui. O Noé, quando Deus fala com ele, Deus lhe dá a incumbência de fazer algo especial.
Deus lhe dá uma incumbência. Deus dá a Noé uma tarefa árdua, mas essa tarefa árdua, ela tem um propósito especial. Deus dá a Noé a tarefa de construir a arca, a famosa Arca de Noé. Não é verdade? A arca onde os animais, em dupla, um a um vieram, o Senhor os trouxe, é lógico, não é? E adentraram aquela arca e foram salvos durante o dilúvio. Isso é uma passagem que não apenas os cristãos, os evangélicos conhecem, mas é uma passagem muito conhecida, não é? Todas as pessoas sabem. Muito embora hoje existam aí aqueles céticos de meia tigela que querem dizer que são ateus sem conseguir ter base nenhuma para nada, tá certo? Mas vamos lá. Então, a arca que Deus deu a planta, inclusive a Noé, para construir, ela não é nada mais, nada menos do que a arca da salvação. Então, olha a importância desta arca. Então, veja como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor. Nós ontem, quando meditávamos sobre os nossos pais Adão e Eva, nós vimos que, enquanto Adão e Eva obedeceram ao Senhor, tudo foi bem. Entretanto, a partir do momento que eles deixaram de ouvir a palavra do Deus vivo para dar ouvidos a uma serpente, a coisa desandou. E isso é muito forte. Isso é o motivo de alerta para o povo de Deus. É um motivo de alerta. Ontem eu até citei algumas situações aqui. Às vezes parece que eu sou bravo, eu não sou bravo, irmãos. Eu sou descendente italiano com português, não é? E algumas raízes. Então, veja bem, a gente tem que entender que esse assunto é um assunto sério. O assunto da salvação é um assunto seríssimo. Seríssimo. É maravilhoso? Sim, é maravilhoso. Por quê? Porque a salvação, a libertação da prisão, da escravidão em que as pessoas vivem nesse mundo. Essa é a grande obra da salvação, operada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas nesse momento, então, Deus vem falar com Noé. E Deus vai confiar a Noé algo muito grande. Eu disse ontem a você, preste atenção em uma característica comum, em uma atitude comum. Não é? Deus viu Adão. Eles ouviram o Senhor que passeava e se esconderam atrás das árvores no jardim para que Deus não os visse. Agora, Gênesis capítulo 5, eu quero que você preste atenção, Gênesis capítulo 6, não é porque o 5 fala da genealogia de Sete, o terceiro filho de Adão, segundo a Bíblia, porque Adão teve muitos outros filhos que não são descritos aqui, por questão de espaço e tempo, né? Então o Senhor aqui ordenou, através do Espírito Santo, que o escritor sagrado aí escrevesse apenas esses três: Adão, Caim, Abel e Sete, tá ok? Então no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 6. E viu o Senhor que a maldade do homem, preste bem atenção, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra.
Deus vê tudo o que acontece sobre a face desta terra. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha que palavra forte. Olha o que Deus vê quando olha do céu. Agora nós estamos falando do início. Nós estamos falando ali de Noé, lá do tempo de Noé. Então, meus irmãos, imagine hoje, aí aproximadamente quase 7 mil anos, desde que isso aqui é narrado, aproximadamente aí, como o Senhor enxerga, como Deus vê a terra hoje. O que Deus vê quando olha para o planeta Terra? O que Deus vê em relação àquilo que o homem faz? Quando digo homem aqui, homem e mulher, eu falo a respeito do ser humano, tá ok? Então, aqui no versículo 5, diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara. Ou seja, multiplicar. O homem, o ser humano, começou a fazer cada vez mais aquilo que era mal, aquilo que desagradava a Deus. Então a maldade se multiplicou. E não foi em um lugar. Veja que o termo usado aqui pelo escritor, muito se diz, se atribui a Moisés a escritura, mas veja o que o escritor diz aqui. Sobre a terra. Ou seja, em todo lugar havia maldade. O homem fazia aquilo que era mal. E que toda a imaginação, ou seja, tudo aquilo que o homem imaginava e pensava, dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Então Deus olha e de uma maneira geral, o que o Senhor encontra? Uma imaginação dos pensamentos do coração do homem, maldade, o tempo todo, porque era contínuo, diz aqui o texto. Continuamente havia maldade nos pensamentos do homem e também da mulher. Então, esse era o quadro. E hoje não é diferente. Às vezes eu falo isso aqui quase todo dia. O alerta, meus irmãos, que faço aqui, não é porque sou um falso moralista hipócrita, não, irmãos. É que assim como você, eu também careço da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. E quando você olha aqui, meus irmãos, preste atenção. Existiam 2 seres humanos, nós vimos ontem, na face da terra, e eles erraram. Esses 2 seres humanos recebiam uma visita especial de Deus todos os dias. E eles desobedeceram a Deus. E quantos outros homens de Deus, olhe para Davi. Olhe para Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E isso quem disse não foi o profeta Samuel que escreveu, foi Deus que disse a Samuel. Mas em um dado momento, o coração de Davi, a imaginação de Davi, como diz aqui o escritor a respeito da situação e do quadro que se apresentava nos dias de Noé, o coração de Davi, a sua imaginação também foi má, porque ele desejou uma mulher que não era sua. E pior do que isso, Davi deu tanta asa àquele pensamento
que lhe despertou o desejo de ter aquela mulher, que ele chegou ao ponto e tramou e mandou executar o homicídio do marido daquela mulher chamada Batseba. Então veja isso aqui. Depois o que Davi colheu, você sabe que o bebê que nasceu daquela relação morreu. Morreu. Então é o fruto, não é? Então Deus olha para isso. Agora, quando Deus olha para esse quadro, para essa situação de tristeza, isso traz ao coração do Senhor um sentimento de arrependimento. Arrependimento do quê? De ter feito o homem. Olha que coisa terrível, irmãos. O comportamento do ser humano provocou no próprio Deus. Diz o versículo de número 6. Gênesis 6, 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração. Terrível, coisa terrível. Imagine Deus se arrepender de ter feito o homem, porque o homem foi o que melhor Deus fez. Foi o melhor que Deus fez. Não é? Diz aí o texto no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, e nós, quando estudamos a palavra do Senhor, entendemos que isso foi um conselho divino, né? Podemos aí identificar, porque no hebraico a palavra usada aqui é Elohim, tá ok? Então disse assim, e disse-lhe Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste atenção. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Depois ainda vai falar sobre o domínio, que Deus deu poder ao homem para exercer sobre todo ser vivo. Mas no versículo 31 de Gênesis capítulo 1, diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aleluia. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Aleluia. Louvado seja Deus. É interessante que, quando você observa os outros atos da criação, aquilo que Deus criou, como, por exemplo, no versículo
vou citar aqui para você o versículo 18, quando o Senhor cria, né, coloca o sol, Deus os pôs, né, fez os dois grandes luminares, o sol e a lua, e coloca o sol para governar, para iluminar o dia, e a noite, a lua, diz o versículo 18, 1:18, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Mas quando Deus cria o homem, à sua imagem e conforme a sua semelhança, Deus olha para tudo aquilo que ele havia criado. E no sexto dia, a criação do homem foi a coroa da criação. Ou seja, Deus completa, porque senão haveria o quê? Apenas, né, a fauna e a flora. Haveria os animais, as aves, os peixes, a água, não é? As plantas, tudo. O sol, a lua, as estrelas. Mas não havia quem exercesse o poder de governar tudo aquilo. E isso Deus vai outorgar ao homem e à mulher. Então, esse foi o propósito, e para isso Deus criou o homem e a mulher. Acontece, meus amados irmãos, porque muitas vezes, não é? Eu falo aqui, até eu sei que às vezes tem gente que não entende. Não entende por quê? Eu acho que eu vou colocar, falei para a pastora que eu vou colocar uma máscara para eu ficar assim, ó. Entendeu? Mas não é, queridos, o assunto é sério. O assunto é sério. Quando você vê aqui que o homem, a mulher, o ser humano se afastaram de Deus, e no versículo 5 e 6 do capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus olha, vê a situação da humanidade, aquilo que verdadeiramente existia no coração do homem. Quando Deus vê isso, Deus chega ao ponto de se arrepender do que havia criado. E isso é terrível. E isso é terrível. Porque Deus se arrependeu não de criar os peixes, não de criar as aves, não de criar os animais. Não. Não foi disso que Deus se arrependeu. De criar. De quem? O que Deus ou quem Deus se arrependeu de criar? Não foi nada disso. Foi o melhor que ele tinha feito, que foi o homem e a mulher. Por isso, no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, o Senhor diz assim: enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. Por que ele é enganoso? Porque ele engana, ele é enganado e ele se deixa enganar. Como eu disse ontem, a serpente ela só deu um empurrãozinho. A árvore estava lá. O fruto estava lá. O fruto estava lá. Mas quando a serpente vem, ela dá um empurrão final. Ela convence Eva pela palavra de que não tinha perigo, que não era aquilo, que Deus, na verdade, estava os enganando. Estava enganando os dois, porque Deus não queria que eles comessem, porque senão eles seriam iguais a Deus. Então, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o Senhor diz que enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Quem
conhecerá? Quem o conhecerá? Só um minutinho. Quem o conhecerá? Você já viu pessoa que te falou uma coisa, mas dentro era outra? Você já teve a oportunidade, já aconteceu na sua vida, de uma pessoa falar que te ama e por trás estava tramando mal contra você? Já com certeza deve ter vivido uma situação como essa na sua vida. Coração enganoso. Engana, tenta enganar, mas tem aqueles que se deixam enganar. No versículo 10, então, aqui do livro de Jeremias, o Senhor diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, isso aqui que o Senhor Deus fala através do profeta Jeremias, vem de encontro àquilo que aconteceu e é narrado em Gênesis capítulo 6, versículo 6. O arrependimento de Deus em ter criado o homem e a mulher, porque no seu coração havia maldade continuamente. Agora, meus irmãos, olhe que coisa terrível. Que coisa terrível. Deus olhar e ver que a maldade que havia se multiplicado no coração do homem era contínua. Ou seja, não havia uma predisposição no coração humano em mudar aquela situação. Não havia isso. Não havia uma predisposição no coração do ser humano em tomar uma decisão de fazer diferente. Não havia. Não havia, não. Por isso o Senhor disse que era continuamente. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E é necessário a gente ler esse texto. Mais uma vez, Hebreus 4:12, para a gente poder continuar ali. Senão não tem como. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o escritor assim escreve: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela funciona. Se você der crédito à palavra de Deus, a sua vida vai ser transformada. Por quê? Aquele que tem a prática da mentira, se ele der crédito à palavra de Deus, ele vai parar de mentir. Porque em Deus não há mentira. Em Deus não há engano. Está entendendo? Então, ele vai mudar. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Até quando? Enquanto Adão e Eva obedeceram ao Senhor, eles tiveram ali uma vida abençoada. Não ficaram doentes, não sentiam frio, não sentiam calor, eles iam nus, pelados. Mas a partir do momento que eles desobedeceram a palavra do Senhor, a morte entrou. E aí continua o escritor aos Hebreus. E mais penetrante, ou seja, a palavra de Deus, ela vai no fundo do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que interessante isso. E das juntas e das medulas, ou seja, a palavra de Deus, ela esquadrinha corpo, alma e espírito. Ela expõe quem verdadeiramente a gente é. A palavra de Deus. Então, aqueles que amam a palavra de Deus,
Aqueles que amam a palavra de Deus verdadeiramente, eles têm uma propensão maior a estarem mais perto de Deus. Agora, aqueles que começam a entrar num ciclo vicioso, porque o ser humano ele tem essa tendência de entrar em ciclos viciosos, de enganar a si mesmo com desculpas esfarrapadas, meu irmão, ele vai entrar para o caminho de morte, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Então, ele divide a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e ela é apta para discernir, para trazer ao entendimento os pensamentos e as intenções do coração. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta você querer se enganar. A palavra de Deus, ela é apta, ela está pronta para discernir, para mostrar qual é verdadeiramente os pensamentos que nós, seres humanos, temos. E quais são verdadeiramente as intenções do nosso coração. Então Deus olha para o mundo que Ele, Senhor, havia criado, mas pior do que o mundo, né? Aquilo que o mundo era perfeito, mas Ele olha e vê que o ser humano, feito à sua imagem e conforme a sua semelhança, havia se corrompido. Agora, veja bem, qual é a diferença de Deus, que é Deus, para os deuses que não são deuses? Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha isso aqui, meu irmão. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Deus olhar do céu e dizer isso. Por aquilo que ele via. Então, veja bem aqui. Deus também olha hoje do céu. E qual a visão que Deus tem desse mundo quando ele olha do céu? O que Deus vê de diferente, ou qual a relação que há entre os dias de Noé e os nossos dias? Qual a relação? Será que é diferente? Ou a malignidade, a perversidade, a pecaminosidade, elas diminuíram ou elas aumentaram? A busca pelo prazer, ela tem se proliferado a cada dia, a cada momento. Uma sociedade hedonista. Não o hedonismo como na base e na essência de se ter o prazer pela ausência da dor, mas o hedonismo baseado, um hedonismo comportamental baseado no prazer pelo prazer, que torna o homem e a mulher insaciáveis. Insaciáveis. Em todas as áreas, em todos os aspectos.
Isso é visto, isso é contemplado na sociedade contemporânea, onde o tempo que nós vivemos. E você que, eu tenho 52, não sei quantos anos você tem. Você sabe, eu me lembro da minha infância, já desde os anos 74, eu tenho lembranças. Entendeu? Eu tenho. Você sabe como mudou esse mundo. E como mudou na última década. E, infelizmente, no que diz respeito ao comportamento humano, piorou. E muito. Agora, o que mais intriga nisso tudo é ver que isso está afetando o meio do povo de Deus. Ah, não, pastor, isso é profecia do caos. Não é, não. Não é profecia do caos, não. Isso é cumprimento da palavra de Deus. E eu vou te lembrar um evento. Essa parte de Noé aqui vai meio longe, tá? Eu estou fazendo aqui uma introdução. Porque nós temos que ser... irmão, você não pode ser crente pipoca micro-ondas, até mesmo porque pipoca de micro-ondas dá câncer, viu? Se você é acostumado a comer, tira isso da sua alimentação. Isso é uma porcaria. Não serve para nada. É pura química, tá bom? Mas hoje existem muitos crentes pipoca de micro-ondas. Eles querem aquele negócio que dá aquele prazerzinho e depois acabou. Olha, veja bem. Meus irmãos, você precisa refletir. Precisa refletir. Quando, se eu estou dizendo isso a você, quando Moisés subiu o Sinai, ele, Josué, ele deixou quem cuidando do povo? Arão, que era o sacerdote, o sumo sacerdote ali. Que era o responsável pelo culto. Aquele que deveria cuidar do povo de Deus e ensinar o povo de Deus a viver de uma forma com que as leis do Senhor, com que a palavra do Senhor fosse cumprida. Mas acontece que Arão, foram só 40 dias, hein? Foram só 40 dias. Só 40 dias. Arão não deu conta de sustentar, de ficar firme na palavra de Deus. Ele não resistiu à pressão do povo. Por isso eu digo a você, a voz do povo não é a voz de Deus. O sacerdote, o profeta, o pastor, ele tem que estar firme na palavra de Deus, porque senão ele é engolido pelo povo que não quer saber nada com Deus. É sério o negócio, meu irmão e minha irmã. Muitos querem, mas muitos não querem, não. E aquele povo pressionou tanto Arão, tanto, mas pressionou tanto, que Arão não sustentou, cedeu, teve a pachorra de passar pregão. É interessante isso, viu? Olha, isso dá uma mensagem fora de série. Passou o pregão, todo mundo doou ouro para construir aquele maldito bezerro. E o pior ainda, dizer que foi aquele bezerro que tirou o povo de Israel do Egito. E dizer que aquele aí estão os teus deuses, aqueles que te tiraram da terra, aquele que te tirou da terra do Egito, da terra de servidão, do jugo de Faraó. Que isso, irmãos? Isso é uma lástima, isso é uma catástrofe. Traz um café para mim? Um cafezinho para mim. E Arão faz isso. Arão faz isso. E vou dizer mais a você.
o que tem de pastor construindo bezerro de ouro no nosso tempo é uma festa. Se não construir o bezerro de ouro, o povo vaza. Ou constrói bezerro de ouro, ou vaza. E vou dizer mais. Quando é para construir bezerro de ouro, o povo dá até o bolso. Não é o que tem dentro dele, não. Dá até o bolso. Mas quando é para ajudar mesmo a obra do Senhor, por amor, não são todos, não. Então, você precisa basear, fundamentar a sua vida na palavra de Deus. Porque Deus olha para aquela situação do mundo, para um contexto geral, para o macro, mas entenda uma coisa, a parte está no todo. A parte não é o todo é feito de partes. O corpo é feito de membros que estão ligados uns aos outros, ajustados. É assim que tem que ser. Então Deus olha de forma geral. Olha e vê cada pessoa, porque Ele tem esse poder de ver cada pessoa. E Ele vê esse quadro geral. Mas aí talvez você já tenha até se perguntado durante a mensagem, mas e Noé? Onde é que está aí Noé? Noé está aqui. Noé não quis bezerro de ouro. Noé não cedeu à pressão. Noé não cedeu à pressão do mundo. Noé não permitiu com que os seus filhos cedessem e nem as suas noras. E nem as suas noras. Obrigado, filho. E nem as suas noras. Pastor, mas como ele conseguiu isso? Simples. Ensino. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina teu filho a ser honesto, que ele não vai ser trambiqueiro. Ensina, agora se o filho vê o pai ser mentiroso, vai ser um mentiroso pior ainda. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. É que ele vai se lembrar o que você ensinou. Então Noé, desde pequeno, ensinou os seus filhos. Ensinou os seus filhos a temerem ao Senhor. A temerem ao Senhor. Eu passei aqui você que Noé era o 10º depois de Adão. Sabe quem era o avô de Noé? Matusalém. Meu irmão, está pensando que era pouco? Sabe quem era o bisavô de Noé? Enoque. Diz o texto sagrado que Enoque andava com Deus e nunca mais se viu. Enoque foi arrebatado. Assim como Elias não provou a morte. E teologicamente, Enoque e Elias são vistos como as duas testemunhas que estarão durante a grande tribulação em Jerusalém. Agora é algo mais interessante ainda. Porque você ensinar os seus filhos, que são, fazem parte da sua família ali, do seu ciclo, que nasceram dentro da sua casa, é uma coisa. Teoricamente é mais fácil. Teoricamente, porque normalmente a teoria na prática é bem diferente. Não é? Você sabe que não é fácil. Você vê todo mundo faz. Aí você vai dizer para a criança, você não vai fazer. Mas o Zezinho faz, o Chiquinho faz, o não sei quem faz, fulaninho faz, ciclaninho, e daí? Você não é ciclaninho, nem fulaninho, nem beltraninho. Não é. Você é filho do Deus Altíssimo, você é servo do Deus Altíssimo. Ah, mas aí teve mais algo sério. Porque os filhos de Noé casaram.
Eles tinham mulheres. E aí? Essas mulheres não foram criadas debaixo do teto de Noé. Mas quando elas chegam, Noé mostra. Ele diz, pastor, mas não está escrito isso, eu estou te mostrando a conjuntura. Porque se elas não tivessem o mesmo pensamento, o mesmo comportamento, a mesma fé e a mesma atitude de Noé, elas não teriam entrado na arca. De forma alguma. Então elas chegam e a conjuntura é essa, nós servimos a Deus. Por isso a palavra de Deus diz para você não se meter com um jugo desigual. Noé tinha postura. Ele ensinou isso aos seus filhos. E de igual forma os seus filhos também tinham. Então quando as noras vêm, elas entendem onde elas vão entrar. Agora, o problema, sabe qual é o problema? O problema é que muito crente não tem postura, não fala nada, combina, concorda com tudo. Aí, quando quer colocar a posição, aí, meu filho, a vaca já foi para o brejo só está o chifre para fora. E para tirar uma vaca do brejo, pelo chifre, precisa muita força, porque ela é pesada. E aí vai sofrer, e aí vai chorar. E muitas vezes vai penar, entendeu? Mas diz o versículo 8, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus viu que a malignidade, que a maldade, havia se espalhado por toda a terra. Mas Deus também viu que Noé não se corrompeu, que Noé, pela sua atitude, não permitiu que a sua mulher se corrompesse, porque ela via o exemplo de Noé. Noé, pela sua atitude, educou e ensinou seus filhos o temor do Senhor de tal forma que eles não se corromperam. E as três, hein? Não era uma só, não. As 3 noras de Noé também não se corromperam. Então Deus olha para a família, olha a importância da família. Olha a importância de alguém que serve a Deus no seio familiar. Olha a importância. Olha a importância de alguém que serve a Deus no seio familiar. Noé cuidou da sua família. Amanhã tem uma mensagem aqui no culto da pesca maravilhosa. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus, negou a própria fé. É pior do que o infiel. Noé cuidou dos seus. Você tem que cuidar da sua família. Tá ok? Eu termino aqui. Até esse momento, esta palavra. Tá certo? E amanhã já tem outra pregação, não é? Outro tema. Depois a gente volta, provavelmente com esse tema na segunda-feira. Tá ok? Espero que Deus tenha falado. Se você deu crédito, Deus falou. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós oramos nesse momento e te agradecemos pela tua santa presença, Pai. Te peço, Deus, que esta palavra venha produzir frutos na vida de todos aqueles que a ouviram. Que o Senhor venha fortalecer a fé, que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um espiritual e que cada um seja fortalecido no seio de sua família. Em nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã seja um luzeiro, seja uma candeia que traga a luz que é Jesus
para cada um dos seus familiares, assim como Noé fez. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Espera aí, irmão. Aguenta aí. Louvado seja Deus. Amém? Queridos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso culto, mas antes ainda eu preciso fazer 2 orações. De uma coisa eu sei, e é bem verdade. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu vou orar nesse momento para apresentar e consagrar ao Senhor a sua vida econômica, a sua vida financeira, a sua vida material, o seu trabalho e a sua fonte de renda, tá bom? Eu, como pastor, preciso falar a você. Necessito da sua ajuda. Você que é membro da igreja, eu necessito da sua fidelidade para com a obra do Senhor. Não tem sido fácil. Os irmãos sabem, pode ver. Você que é da igreja sabe, me conhece. Você que tem nos acompanhado aqui diariamente, que não é da igreja, também vê. Assim é na igreja, a gente não fica falando de dinheiro o tempo todo. E talvez esse seja um dos motivos que a gente passa tanta dificuldade. Porque eu tenho uma visão diferente. A visão que eu tenho, que Deus me deu, é de um evangelho puro. Onde as pessoas entendam a necessidade da obra de Deus. Onde o Senhor Jesus diz: dai e dar-se-vos-á. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu necessito da sua ajuda. Tá bom? Por favor, me ajude. Me ajude na tarefa de pregar o evangelho, no sustento e na manutenção da casa do Senhor. Não vai faltar para você. Pode ficar tranquilo. Administre as suas contas. Administre as suas fazendas, a sua renda, de forma com que o que é de Deus seja devolvido à casa do Senhor, como diz o profeta Malaquias. Essa é uma decisão de cada um. Tá bom? Aqui tá passando, vai passar agora, ó. Olha, seja um colaborador desta preciosa missão, fazendo sua doação. Vai passar aqui os dados para depósito e transferência na conta da igreja, no Banco Itaú. Tá bom? Se você quiser fazer uma contribuição por cartão de débito, crédito ou boleto, na descrição no vídeo aqui do YouTube também tem o link na nossa página de ofertas. Ok? Feche os seus olhos agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Eu consagro a Ti os dízimos, as ofertas que os Teus filhos têm trazido, ofertado e contribuído para a manutenção, para o sustento da Tua casa. Peço-te, ó Deus, que o Senhor repreenda toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador, que o Senhor abra as janelas dos céus e que o Senhor prospere o Teu povo em toda boa obra. O fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, eu declaro abençoado em nome de Jesus Cristo. Enche os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento na despensa e multiplica o salário de forma sobrenatural. Abençoa a fonte de renda, abençoa as empresas, as casas, o negócio dos teus filhos, de onde vem o seu sustento. Que haja multiplicação. Peço por aqueles que são aposentados, para que em nome de Jesus, Pai,
Em nome de Jesus. Não faltem recursos ao governo federal, ao governo estadual e também ao governo municipal para pagar suas aposentadorias. Em nome de Jesus. Para que desta forma os teus filhos possam receber e pagar e honrar os seus compromissos em dia. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal, abençoa, multiplica, abre portas de emprego, abençoa os currículos e as carteiras de trabalho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, nesse momento nós vamos orar e apresentar todas as pessoas que estão aqui inscritas no caderno de oração, tá bom? Deus eterno, maravilhoso Pai, eu oro nesse instante e te peço a Deus pela vida de todos os familiares dos meus irmãos. Por todos os meus irmãos, eu te agradeço pelo cumprimento da palavra profética, e porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, assim como disse Moisés, de que nenhum mal, nem praga alguma, peste alguma, chegaria à nossa tenda, à nossa casa ou à nossa habitação. Eu te louvo por isso, Pai, porque o Senhor tem cumprido esta palavra. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance todos os familiares, aqueles que moram perto, longe, em outras cidades, estados ou nações. Apresento a Ti a vida do Senhor Antônio Carlos, do seu Nelson, de sua esposa, da sua filha que se encontra gravemente enferma. Pela vida do Andrei, do Vanderlei e da dona Neuza, Senhor. Pela vida do meu irmão Edson, da minha mãe Benedita. Pela vida do seu Lucrécio, da dona Esmelinda, do seu Francisco, da irmã Vera, da sua sobrinha Roberta, da Hilda, da Ângela, Senhor. Pela vida da dona Tereza, pela vida da Cidinha, da Lourdes, do Mauro, do Roberto, do Paulo, a Letícia, o Leandro, do senhor Horácio e a dona Rosa. Olha pela vida do Júlio César, da Viviane, da dona Anésia, do Alexandre e da Catiúcia. Peço pela vida da Ana, do Leonardo, do Carlos, da Caroline, da Bárbara, do Arthur, da Andréia, do Vitor, da Maristela. Peço pela vida da irmã Ana, pela vida da Vitória, pela vida da Yasmin, o Arthur, a Ana Lúcia, a Lucimara Ferreira, pela vida do Bruno, da irmã Benedita. Peço, Senhor, também pela vida da Vilma, pela vida da irmã Sueli, pela vida da Amanda, pela vida do Bruno, que o Senhor esteja ao lado dele, que o Senhor venha consolar o seu coração, que o Senhor venha, em nome de Jesus, tocar no alto da sua cabeça, planta dos seus pés, pela vida da Isabela, do Vitim, pela saúde do nosso irmão Jonas Ribeiro. Peço a Deus que o Senhor venha tocar no alto da cabeça, a planta dos pés de cada um dos meus irmãos que estão sendo apresentados ao Senhor em oração neste momento, tocando nas juntas das medulas, nas articulações, nas veias e nas artérias, em toda a célula do sangue, dos órgãos vitais, dos membros, dos ossos, dos nervos, dos músculos, curando, Senhor, e arrancando toda a célula enferma e cancerígena. Arranca, Senhor, os tumores, arranca os caroços, ó Pai, em nome de Jesus. Tira as dores, as inflamações, as infecções, cura as síndromes, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo te peço, fecha as feridas do corpo, da carne, da pele, mas também fecha as feridas da alma, feridas provocadas por brigas, dissensões, pelejas, cóleras. Senhor, tira a amargura, a tristeza, a angústia. Senhor, repreenda toda a opressão, toda a depressão, Senhor, todo espírito de medo, todo espírito de pânico, síndrome do pânico, espírito de confusão, espírito de morte e suicídio sejam repreendidos. Traz a esperança, a vida, a alegria e a paz. Derrama, Senhor, e enche com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. E se você crê, você diz amém. Aleluia. Glória, aleluia. Meus irmãos, então nós chegamos ao final do nosso culto, nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Foi um prazer muito grande ter a sua companhia. Quero fazer mais uma oração, tá bom? Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós oramos nesse instante
Eu te agradeço pela tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo, que tem nos consolado, amparado e guardado a cada momento e instante das nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, pela tua santa palavra, que nos orienta, que nos sustenta, que nos conduz à vida, Pai. Te agradeço pela vida de todos os meus irmãos, todos aqueles que estiveram comigo nesse tempo, meditando na tua santa palavra. Eu te peço que esta palavra produza vida na vida de cada um de nós. Peço-te, ó Deus, que o Senhor dê uma noite de paz, um sono reparador, um dia abençoado a todos os meus irmãos, cheios de vitórias, de conquistas e de bênçãos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todos sempre. Amém, amém, amém. E graças a Deus, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus.